Bom dia, gente! Olá, minha gente criativa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para nossa live especial aqui sobre técnicas que você pode criar e trabalhar para criar acessórios com a cerâmica plástica e com o Polymer Clay. Eu sou Patrícia Costa, para quem está chegando aqui pela primeira vez. Essa é a nossa live que vai mostrar para vocês, gente, eram para ser 10. Aí eu comecei a mexer nas minhas peças ali, aí foi para 15, agora tá chegando em 20, mas assim, são ideias que eu vou mostrar para vocês de técnicas aplicadas em peças. Vocês vão ver aqui peças que eu já mostrei, mas eu vou explicar o nome dessa técnica para vocês, tá? Porque às vezes é uma peça que você já viu, mas em outro contexto. Por exemplo, uso de fios, uso de aço inoxidável, aplicação de pedra natural, mas a técnica na massa talvez não tenha sido explicada o nome, alguma coisa nesse sentido. Então, na semana passada, a gente fez uma técnica que eu mostrei para vocês, um mix de materiais, de insumos que a gente usa para aplicar em técnicas, para criar efeitos diferentes nas nossas peças, né, nos nossos acessórios que nós confeccionamos com a massa, né, de Polymer Clay. Hoje eu vou mostrar o resultado da aplicação de alguns desses materiais e as técnicas que são mais conhecidas no mundo inteiro, né, por pessoas que trabalham com Polymer Clay, com a cerâmica plástica, seja para criar acessórios, seja para fazer qualquer outro tipo de artesanato, material decorativo, né? Então, vamos começar? Eu quero primeiro dar um oi aqui para as nossas amiguinhas, as meninas do Clube da Massa, lá do nosso curso de iniciantes também do Arte da Massa. Ai, gente, tem um recado também para passar. Ontem eu postei para vocês nos meus stories uma lista de produtos novos que chegaram também lá na lojinha do clube, que são em torno de 15 a 20 produtos, tá? Entre metais, acabamentos, ferramentas. Então tem uma lista bem bacana de materiais novos lá. Eu vim prometendo já há algum tempo, né, que a gente ia dar um up no material, né, nos produtos lá da lojinha. E eles estão chegando aí aos poucos, a gente tá colocando para vocês, tá bom? Quem é membro do Clube da Massa e do Arte da Massa tem desconto de cerca de 50% até 50%, varia conforme o tipo do produto, tá bom? E quem é aluno que acompanha só pelas redes sociais, mas não é aluno do curso Arte da Massa, que é iniciante, nem do Clube da Massa, pode também comprar na lojinha, só que aí o preço é o preço normal de consumidor normal, tá? Então muitas pessoas acabam perguntando, eu tô olhando aqui as mensagens, muitas pessoas acabam perguntando se mesmo não sendo aluno de cursos nossos, se pode comprar na lojinha. Pode sim, tá, gente? Isso é importante vocês saberem, tá? Eu vou desativar aqui os comentários e vou deixar só as perguntas aqui. Caso vocês queiram deixar alguma pergunta em relação a alguma técnica que eu vou mostrar pra vocês, é só escrever aqui pra gente, tá? Já vou pedir para você mandar essa live aqui para suas amigas que gostam de artesanato, que estão procurando uma terapia, uma atividade manual, para você poder mostrar para elas o que é possível fazer com a nossa incrível, né, cerâmica plástica com o Polymer Clay, tá? Então tem um aviãozinho aqui embaixo, você clica nele e manda essa mensagem dessa live aqui para suas amigas, para elas conhecerem também, né? Vai que tem uma pessoa aí perto de você que também está procurando uma atividade e gostaria de montar um ateliê, mas talvez, mas eu não queria começar sozinha, queria ter alguém para incentivar e acaba fazendo aí, vocês acabam montando o espaço juntas, né? Olha que legal. Tá aposentada, tá precisando de alguma coisa para se distrair, chama uma amiga, né? Vamos unir as forças e a criatividade e criar coisas lindas, tá? Para começar, gente, a minha primeira, assim, é a que eu sempre digo. Essa é a técnica que para mim é o referencial máximo das possibilidades do Polymer Clay, da cerâmica plástica, principalmente em objetos decorativos e em acessórios, tá? Que é o millefiori, né? Millefiori é uma técnica que ela surgiu na Itália muitos anos atrás, se eu não me engano, em Veneza? Não tenho certeza para dizer, gente, mas é uma técnica que se faz com vidro. Quem sabe certo o nome da cidade? É uma técnica que se trabalha muito com... não, Murano, que é do vidro, eu tô misturando. Mas é uma técnica que surgiu na Europa, especialmente na Itália. E essa técnica, o que se faz? Se pega o vidro e se corta vários pedacinhos, misturando as cores do vidro e criando florzinhas, né? Se cria estampas. E são trabalhos extremamente delicados. Com o Polymer Clay se faz também a mesma coisa no sistema de caninhos. A gente chama de canes, de millefiori, de canos, de tubinhos, né? Tem pessoas que chamam de tubinhos. E dentro desses caninhos
Quem já viu aí na internet quando a menina vem lá no Reels ou lá na postagem lá no Instagram e vem com uma faquinha, uma lâmina e corta e sai um desenho. Esse é o Millefiori de várias formas. Tem muitas pessoas que fazem o marmorizado no Millefiori, que é uma forma que eu vou mostrar para vocês, e tem também quem faz os desenhos de Millefiori, que é a característica principal do nome dessa técnica. Millefiori significa 1000 flores. Então, o principal desenho que se utiliza, né, ou já se utilizou para fazer essa técnica é a reprodução de florzinhas dentro dos caninhos. Eu não sou particularmente adepta do uso da técnica para florzinha. Eu gosto muito dos canes para fazer estampas especiais, né? Você vai usar uma quantidade de massa numa determinada cor, numa mistura de cores, e você vai enrolando, vai colocando, vai, como que eu posso dizer? Combinando essas cores dentro de um canudo, e aí você faz ele grosso, pode ir afinando, né? Deixa eu dar um exemplo de um bem colorido aqui que eu gosto bastante, ó. Quando eu comecei a fazer, ele tava bem grandão, ó. Tá vendo? Esse aqui é bem colorido. E aí, você pode afinando e reduzindo até ele ficar bem pequenininho, ó. Ai, essa câmera aqui às vezes não ajuda. Mas é o mesmo desenho, só que bem pequenininho, você vai afinando o seu caninho, olha só como ele vai diminuindo. E aí você vai cortando e vai estampando peças, colares, né, braceletes, o que você quiser. Então, a técnica do Millefiori são esses canes que você pode fazer, ou principalmente as flores, que são as estampas de florzinha, que você vai cortar e vai sair uma flor desenhada aqui. E, inclusive, tem uma que é muito linda, que é a rosa, né, que algumas artistas fazem uma rosa, quando corta sai uma rosa com as pétalas abertas, assim, muito bonita. Ou você pode fazer ele também em várias formas, quadrados, redondos, ó, olha esse daqui, bem coloridinho, com mistura de... É que esse aqui, ele tá com folha metalizada fora, então a câmera meio que reflete, eu não sei se vai aparecer bem. Deixa eu colocar um papel aqui, uma massinha branca aqui assim, atrás. Vamos ver se ajuda a ver melhor, ó, tá vendo? Então, conforme você vai reduzindo e você vai cortando, vai saindo as estampas, e isso aqui significa... representa, né, essa técnica do Millefiori. Eu não tenho flores, tinha algumas peças, não sei onde eu coloquei, de florzinhas ali, tá? Lá no clube eu acho que eu tenho, dentro do Clube da Massa, alguma coisa com Millefiori. E a aplicação, gente, ó, esse aqui é um pingente com uma argola aqui, e aqui tem uma aplicação de um caninho que eu fiz numa das lives, e aí fiz o pingente, ó, com reaproveitamento de massa, de restinhos de massas, a gente consegue fazer também os caninhos para você criar peças, criar pingentes, né? Ó o brinco dele aqui, ó. Criar brincos, criar as peças para montar os seus acessórios, tá? Outra coisa muito legal que eu amo muito mesmo fazer são os animal prints, que a gente faz os caninhos também. Dá para fazer de zebra, de leopardo, né? De oncinha, de vários tipos, né? E aí, ó, esse daqui é um de oncinha. Esse aqui é uma live que a gente tem lá dentro do clube também, que eu mostro várias ideias de você montar caninhos com estampa de animal print, que você pode usar a técnica do Millefiori, que são os canes. Então, sempre que você vir canos ou canes na internet, ou Millefiori, você vai lembrar que é um tubinho assim, que você vai fazendo e montando as cores. Depois que você corta esse tubinho, ele vai te dar as estampas aí. Você pode guardar por anos dentro de um pacotinho, tipo aquele plástico zip que a gente fecha, assim, você pode guardar por muito tempo e vai ser... Isso aqui, eu nem sei quanto tempo que tá guardado, tá? E aí você vai guardando e vai usando, né? Quando você quiser. O que a gente recomenda? Quando você for tirar, se ele estiver meio firmezinho, ferve um bolzinho, um pouquinho de água, ferve não, só deixa morna, coloca num saquinho plástico e mergulha nessa água morna e vai amaciando ele levemente, para você não mudar o desenho, né? Tem que ter muito cuidado para trabalhar com essa técnica, para ele voltar a ter a elasticidade que os óleos minerais da própria massa de polymer clay dão para o trabalho, para o material, tá? Então isso é importante. Vou tentar falar mais devagar, porque eu fico muito ofegante com esse barrigão aqui. Tá quase chegando a hora, gente do céu. Bom, falei aqui do Millefiori, deixo pra segunda, que são os marmorizados. Gente, marmorizado, eu acho que é a técnica mais fácil, devia ser a primeira em relação à ordem de facilidade, mas a Millefiori pra mim é que é mais representativa. O marmorizado é a técnica mais fácil para você trabalhar com a cerâmica plástica, porque você vai pegar duas cores de massa, vai condicionar
e vai mesclar. E aí dessa mescla você vai tirar trabalhos, né, ó, isso aqui é uma presilha de cabelo, tá? Você vai tirar uma mescla, essa aqui é grandona, né? Ó, você vai tirar uma mescla e você vai criar aí, esticar, fazer o recorte que for, que você quiser, para fazer uma estampa, alguma coisa aí para o seu trabalho que você quer. Então, o marmorizado é muito simples. Aqui eu tenho mais do que uma cor, tá? Aqui eu tenho uma mistura de cores. Normalmente são pedacinhos que sobram de massa, aí a gente vai picando, mistura, vai mexendo e ela vai ficando assim, né? E cada vez que você mistura, fica de um jeito diferente. É por isso que a gente diz sempre que não tem praticamente como repetir um marmorizado. Esse colar é um exemplo disso, ó. Esse colar, ele é parece que ele é retinho, mas ele é bipartido, ó. Ele é de aço inoxidável. Ele tem uma repartição aqui no meio que dá essa conexão para ele, que deixa ele abertinho aqui, tá vendo, ó? Ele é de enroscar. Isso aqui não dá alergia, gente, porque o Polymer Clay, a cerâmica plástica, ela é hipoalergênica porque ela é um PVC, não vai coçar e nada. E o fio de aço também, tá? Então, ó, esse aqui é um exemplo. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Com esse outro aqui por cima, né, ó. Ó, ele fica abertinho aqui, tá vendo? Tipo uma gravatinha, né? E esse aqui é um exemplo de marmorizado de mão livre, assim, de você misturar cores de massa. E aí você vai tirando, ó, fazendo as suas peças pra passar aqui no fio de aço e ele dá todas essas cores aqui, tá? Muito suaves, né? Cada uma com o seu corte diferente. Todas foram modeladas à mão, essas peças aqui. E esse é um exemplo clássico de um marmorizado. Marmorizado só de cor de massa, misturando cor de massa. Esse daqui é uma conta, ó. Só uma conta que eu fiz, uma pecinha. A gente consegue fazer, né? As continhas, tipo, chamam de beads também. São as continhas tipo daquelas pulseiras Pandora, né? Que são as pulseiras de berloques. Aí você pode pôr aqui, se você quiser, até aquele ilhós, que eu gosto muito de trabalhar, né, nesses trabalhos assim de contas. Eu gosto principalmente de fazer na minha pulseira Bold, eu gosto muito de fazer com ilhós aqui, que ele dá um acabamento bem bonito para pulseira. Você pode fazer, além de fazer com a massa, você pode fazer com tinta álcool, uma gotinha assim, marmorizar uma massa branca. Com caneta posca, você pode passar um pouquinho na massa branca e começar a enrolar, e ele vai trazer esse efeito marmorizado aqui para sua peça. Então, marmorizado é uma coisa muito fácil de fazer. É uma das primeiras coisas que a gente começa, né, a se aventurar assim, e fazer muito. E aqui um anel, que é o areia, com um marmorizado preto, mas assim, um cisquinho de massa preta, tá? Muito pouquinho mesmo, para dar esse efeito aqui, ó. Tá vendo? De um pedaço de... Parece mesmo, né, de um mármore, de alguma coisa nessa cor aqui no fundo, areia com um marmorizado preto. Então, o marmorizado é a segunda técnica, assim, para explicar para vocês, e é muito fácil de fazer. Qualquer iniciante consegue fazer marmorizado, porque marmorizado é básico, assim, é só misturar ou o branco com alguma outra cor, ou duas cores contrastantes, né? Ou você pegar um branco, uma cor mais clarinha, passar uma caneta aquarelável, uma caneta à base de óleo ali, como o caso da Posca, né? Pra você ter um resultado bem legal. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra marcar as que eu já falei. Se não, eu vou repetindo aqui. Mica Shift. Gente, quem sabe o que é Mica Shift? Às vezes eu solto nas lives lá do YouTube assim, técnica nome tal, tá? As pessoas ficam, o quê? Quem? Né? E Mica Shift é uma técnica muito pomposa, assim, sabe? Eu acho. E muitas pessoas têm medo de fazer porque ela é uma técnica que requer muita habilidade com a lâmina, tá? Mas não é muito assim ao extremo, é porque se você não for um pouco hábil com a lâmina, você pode estragar e ter que fazer tudo de novo. Normalmente, para fazer o Mica Shift, a gente usa massas perolizadas ou metalizadas, né? Se você olhar essa peça aqui, esse aqui é Mica Shift, tá? É um pingentão, ele é longo, ó. Aí tem aqui a base que era do anel. Eu já vou explicar para vocês o que é a técnica em si aqui. Se você olhar assim, você vai falar, mas parece só uma estampa de outra cor, alguma coisa nesse sentido, uma textura. Gente, não é só isso. O Mica Shift é uma massa com esse efeito dourado ou perolizado, uma massa especial com a pigmentação de mica brilhante, né? Com pozinhos metálicos. E aí você vai estender essa massa e vai apertar ela com uma estampa. Essa estampa tem que ser positiva. O que significa? Positivo são pontinhas para cima, ó.
tá? Isso aqui é positivo, né? Aquela que a gente mostrou na live esses dias, desses colares aqui, ó, coloridos, né? Isso aqui é positivo, pontinhas pra cima. Então, você vai pressionar a sua massa com essas pontinhas e depois você vai raspar com a lâmina para deixar dentro um efeito de deslocamento do pigmento brilhante que é a mica. É a forma que eu consegui traduzir para vocês, porque se você passar a mão aqui, você não sente nada. Essa estampa vai ficar lá dentro, ela vai só movimentar o pigmento brilhante e vai dar esse efeito de deslocamento. Então, você passando a mão, você não sente porque fica lisinho, mas você olhando dá um efeito 3D incrível na peça. Parece que tem uma cobertura aqui de resina, alguma coisa assim, e tem uma textura lá dentro, mas não é. Isso aqui fica lisinho. Então, a Mica Shift é uma técnica muito elaborada, mas assim, não é difícil de fazer se você conseguir dominar a sua mão com a lâmina, tá? Essa é a peça do anel, não tá montado, faz um tempo já que eu fiz essa live tá dentro do Clube da Massa. Atrás tem a base de 10 milímetros e forrada com resina ultravioleta, tá? Esse aqui é o meu segundo método de fazer pinos de brinco que eu gosto de usar. Se não for esse, é embutido, não faço só colado de jeito nenhum, tá bom? E ó, não sei se dá pra vocês, é meio... Eu tenho essa peça postada no meu Instagram, tá? Olhando assim, ela vai ter, lá dentro, você olhando de pertinho, ela tem uma profundidade, mas passando a mão ela é lisinha. Então, é o deslocamento da mica, né, desse pigmento brilhante, que é o Mica Shift. Essa é uma técnica, assim, muito valorizada, muito conhecida por artistas de polymer clay no mundo inteiro, tá? Então, essa aqui é a nossa terceira técnica que eu queria mostrar pra vocês. Ah, tem aqui no prata também, ó. Numa peça arredondada, oca, tá? Essa aqui é oca. E ó, também no prata. Com a massa prata, né, que eu quero dizer. Se você passa a mão, aqui é lisinho. Parece uma textura, mas não é. Até eu tava conversando com a Marise, né, da Biju da Marise esses dias. A gente tava batendo um papo na câmera. E aí ela tava com um colar, eu falei, nossa, Marise, tá parecendo um Mica Shift esse seu colar. Dela, não, era só uma textura, a impressão da luz com a câmera, né, deu a impressão. Mas ó, essa aqui é o Mica Shift, tá? No prata e no dourado, então pode ter de várias cores. E tem um jeito difícil, que é com a lâmina, e tem um jeito fácil de fazer. Vou ver se daqui uns dias eu mostro o jeito fácil de fazer o Mica Shift pra vocês, porque o difícil eu já fiz essas peças aqui numa live há um tempo atrás, tá? Essa aqui também é muito linda, deixa eu ver onde que ela tá, qual bandeja, aqui. E ela vem da joalheria e da fundição de metais. Ela se chama Mokumegane. Tem uma regra básica para fazer, mas cada artista faz com quantas lâminas de massa e com quantas passagens no cilindro achar pertinente, né, melhor. E com qual tipo de pressão que ele quer fazer também, cada um vai fazer de uma forma, mas ele tem uma base, uma técnica base para se fazer. O Mokumegane parece muito marmorizados desses que eu mostrei antes ali para vocês, mas ele tem um charme assim, tá? Ó, vou mostrar a parte de trás, tá vendo que ele tem todas umas ondas, né? E essas ondas aqui, elas são criadas... Esse aqui é um colar difusor de aromas que eu fiz com feltro aqui para você pingar a essência aqui, tá? É uma peça que as pessoas pedem muito, assim, como que faz. É bem simples de fazer e é uma peça muito legal, tá lá no Clube da Massa. Tem de outros modelos aqui. Aqui é um pedaço de feltro embutido. O Mokumegane são várias camadas de massa que você vai apertar, juntar bem, tipo um caninho, entre aspas, tá? Você vai fazer um bloco, daí você vai apertar e você vai machucar, vai afundar canudo, ponta de cabo de pincel, várias coisas ali, você vai afundar na sua massa até chegar embaixo desse caninho, para depois você juntar de novo e aí você corta e aí ele fica com esse efeito, né, de onde você corta, você vai passando a lâmina, vai saindo essas partes que foram afundadas, que vão criar uma mescla dentro da massa, e aí vai dar esse efeito de um marmorizado intencional, feito com ferramentas, por exemplo, se você usar ferramentas redondas, vão sair círculos, se você usar pontas, cortadores quadrados, vão sair riscos ou quadrados, então é bem interessante nesse sentido. O que é mais legal também do Mokumegane? Ele vem do metal mesmo, né, lá do Japão, numa técnica de trabalho com metais, ó. Aqui é com esse, é o mesmo ideia do difusor de aromas do pessoal, só que com
preto, um ocre, né? Uma cor mais, olha só aqui atrás, tá? Então ele é mais intencional, você faz meio que pensado essa textura que você, desenho que você quer. Esse daqui tem textura de lixa também, além de fazer o mokume, eu fiz a textura de lixa, tá? Aqui não tá, é uma peça de demonstração, né? Ó. Então, de onde que vem? Vem do trabalho da fundição de metais, joalheria e metais em geral, e é uma técnica japonesa, e se usa em prata, em ouro, em outros metais, e é muito bonito, cria essas ondas e esses efeitos. E é lógico, não sei exatamente quem foi o artista de Polymer Clay que conseguiu traduzir essa técnica para o Polymer Clay, mas é uma pessoa que fez um trabalho fantástico e hoje a gente reproduz assim, consegue reproduzir esse trabalho, tá? Olho de boi ou buais, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Esse, gente, eu tinha aqui algumas peças e elas já foram, não estão mais aqui, mas é uma técnica que eu chamo de, desde a primeira vez que eu fiz numa live, eu falei que eu chamo de bruxaria, porque é uma coisa assim inacreditável o resultado. A gente usa a extrusora para fazer essa técnica, precisa, tá? Essa é uma técnica que não tem, eu não sei como pode ser feita se não for com a extrusora. Precisa da extrusora. Você vai usar cores diferentes, né? Contrastantes, mas que se combinem, que tenham uma conversa entre si. E aí você vai colocar essas bolinhas de cores dentro da sua extrusora, numa sequência, e vai espremer. Quando você espreme, vai sair um tubinho, tipo um tubinho de millefiori, que a gente falou, só que é um fiozinho, aquele fiozinho da extrusora que a gente faz normalmente. Vai sair um fiozinho, gente, e cada corte que você dá, vem um suspiro, porque cada corte ele puxa uma cor. Por isso que chama de olho de boi, tá? Então, é muito interessante nesse sentido. Essa daqui é uma pecinha só de demonstração, uma das primeiras modelagens que eu fiz dessa técnica aqui. E ela tem, ó, cada corte que você tira do caninho, ele vai te dar uma combinação de cores diferentes. Então, você pode usar para estampar um colar, você pode usar para fazer várias peças para estampar. Aí, depois que você fez o tubinho, você estende um pedacinho de massa aí na sua bancada, de massa que sobrou, de trabalho aí, cinza, cor de buraco de cerca, que a gente fala, cor de burro quando faz, você estende, vai picando as pontinhas dos seus tubinhos que você tirou da extrusora e vai estampando toda essa massa. Depois você pega uma folha de papel manteiga, um papel que você tem bem fininho e coloca por cima. Vai pegar um rolinho, pode ser esse, pode ser o rolinho de plástico e tal, e vai passar, não é para rolar, você vai passar ele para alisar, tá? E aí você vai conseguir juntar todas essas pecinhas assim, em cima da sua massinha, e aí você corta com o cortador e tira o efeito que você quer. Ou você vai estampando, como eu fiz aqui, uma pecinha redonda e tudo mais. Essa aqui é oca, também é uma pecinha oca, tá? Então, é uma técnica, assim, surpreendente. Quem gosta de Polymer Clay também já deve ter visto. Ah, e ela também é conhecida como painel colorido, tá? É um dos nomes também que essa técnica que é olho de boi, buais ou painel colorido. É os nomes que eu já vi as pessoas falando dessa técnica aqui. Deixa eu ver. Essa aqui eu gosto muito, porque me lembra muito uma amiga que a gente tem lá, né, do clube lá na Itália, que é a Dani Cruz, que mora também lá na Itália. E essa técnica aqui se chama Bargello. E aí, quando a gente fez essa técnica numa live, eu conversei bastante com a Dani para ela me passar informações da cidade, lá da Itália, né? Fui pesquisar sobre o museu também, que tem lá sobre, que leva esse nome, né? E Bargello é uma técnica, gente, de aplicação que imita um bordado de linhas, um bordado italiano lindíssimo, tá? Cheio de zigue-zague tipo chevron, mas assim, dá pra fazer em várias estampas maravilhosas, mas o nome, a ideia o nome é Bargello e se remete a esse tipo de bordado. Então, a gente vê dentro do mundo do Polymer Clay muitas coisas resgatadas ou capturadas, né, ou emprestadas de outras técnicas de artesanatos que são trazidas para o Polymer Clay em técnicas com a massa, né? Vou mostrar para vocês craquelados, outras coisas aqui daqui a pouco, que também vem, por exemplo, dos trabalhos com cerâmica de barro, com MDF, com gesso, né? Aplicação de folha metalizada, tudo isso tá aqui na sequência, ó. E esse aqui é um exemplo que eu tenho da técnica do Bargello. Eu tenho até ali um pedacinho de massa estendida, que tá guardada, igual os caninhos millefiori, no plástico, fechadinho na minha gaveta, que são
que sobraram dessa técnica, da época dessa live, que é do ano passado, tá ali guardado na minha gaveta, e a hora que eu quiser eu posso ir lá, recortar, estampar qualquer material e fazer uma peça nova, tá? Então essa que é a vantagem, né? Ela não estraga, não tem essa data de validade, assim, e tudo mais. Então esse aqui é um exemplo só, tá? Para fazer, a gente precisa também da lâmina, tá? Essa técnica que é imprescindível você também usar a lâmina, tá bom? Falando nisso, a gente tem lâminas novas também lá na lojinha. Chegaram lâminas assim, curta e longa, dessas lisas aqui, ó. E chegou, gente, o trio de lâminas daquelas... cadê vocês? Aqui, ó. Dessas aqui, que muita gente pedia, ó, de zigue-zague, das lâminas Chevron, que fica top você fazer essa técnica aqui também. Em vez de fazer só com a lâmina reta, que fica os quadradinhos, você faz com a lâmina Chevron e daí fica aquele zigue-zague assim, o bargelo fica mais lindo ainda, tá? Então, deixa eu só... Depois eu deixo, se eu lembro, tá, gente? Eu abro pra mostrar pra vocês ali. Eu me perguntem no final, tá? Pra eu abrir pra vocês a lâmina pra mostrar. Craquelado já é a sequência, eu tava falando dele, né? Gente, o craquelado, o crackle, acho que é assim que as nossas amigas, as artistas estrangeiras chamam, ele pode ser feito de muitas formas. Mas assim, muitas formas, porque existem muitas técnicas para você aplicar esse efeito aqui de terra rachada, né, de peça quebradiça. Esse daqui é feito com pré-cura. O que é pré-cura? Esse aqui é um colar, tá? Com fio São Francisco. Esse daqui, assim. Pré-cura, gente, é quando você dá estende um pedacinho de massa, dá um leve tempinho para ela no forno, coisa de segundos não, minutinhos, até no máximo 5 minutos, dependendo da espessura. Forno na temperatura assim, meio que independente. O negócio que funciona é que você tem que tirar ela do forno, e quando você pôr em cima de uma massa crua e passar o rolinho, ela tem que rachar. Isso é pré-cura para essa técnica aqui. Então esse é um tipo de craquelado que eu gosto muito. Aí tem um craquelado que a gente faz com massa crua, mas a gente deixa a massa ressecar no meio de folhas de papel. E aí, quando você coloca ela estendida em cima, você já vai estender e colocar no meio da folha de papel, na espessura que você quer. Aí, quando você for cobrir uma massa crua, uma outra massa, e você passar o rolinho, ela vai dar esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Ela vai se rachar em cima da massa de baixo. Ó, aqui tem massa embaixo de outra cor. Então, ela vai rachar e vai dar esse efeito aqui também de craquelado. Por isso que eu falo que existem muitas formas de fazer muitas coisas, né? Essa daqui também é com massa crua. Quando a gente chega num resultado muito mais grosso, como é esse daqui, eu sempre recomendo você fazer uma camadinha de gel da PV Clay, que é a nossa cerâmica plástica líquida, com um pincel. Passa por cima da peça e leva depois de novo ao forno para dar uma segurada, porque pode ser que escape algum pedacinho, porque realmente ela está ressecada e quebradiça, né? Então isso faz com que ela fique bem seladinha, tá? Esse aqui é mais um modelo de craquelado e um dos que eu mais amo mesmo. De novo esse brinco, mas é para vocês entenderem o exemplo, né? É o craquelado com craquelador. Ó, eu falo de novo, mas tem pessoas que às vezes tá vendo, nunca assistiram, né? Ó, esse aqui é o craquelador da Acrylex que dá esse efeito aqui, tá? Ó, de peça antiga, aquele vintage, né? Aqui é mistura de cores mesmo, tá? Mas aqui é a massa na cor areia e esse efeito vintage que a gente consegue também com o segundo produto, né? Que é um produto que não é do mundo do Polymer Clay, mas a gente traz e já vi outros artistas também aí fora do Brasil também utilizando, né, gente? Então a gente vai experimentando e vai tentando entender como que esses materiais eles se relacionam com a massa. Tem alguns que não dão certo, tem alguns que dão, mas a gente tem que ter cuidado para não criar meleca, coisas que fiquem grudando, tá? Deixa eu ver, que mais aqui? Gente, esse também é super fácil para pessoas que são iniciantes, assim, né? Que querem começar a trabalhar com Polymer Clay e já quer dar um efeito pá, assim, nas peças, ó. Esse daqui é o efeito da folha metalizada, ou da folha de ouro. É um material que também está para chegar na lojinha. Tive um problema na entrega dele, mas vamos ver se a gente resolve aí em breve, tá? Isso aqui é o efeito também craquelado, mas com a folha metalizada, ó. Tá vendo? Aqui atrás a minha marquinha da minha peça e tal. Esse aqui eu acho que é creme de papai, essa cor. E é um colar com um craquelado de folha metalizada. E aí por cima você pode passar, ou você passa
o vitro 150 graus, que é um tipo de selante, é um verniz, é uma tinta para cerâmica, só que é incolor eu uso, tá? E aí volta a peça ao forno, ou você passa o gloss da PV Clay. Tem pessoas que não gostam de usar o gel, porque dependendo do tipo da folha metalizada, ela oxida. E eu já vi alunas mandando foto de peças que ficaram esverdeadas, e é possível mesmo. Então o gel ele acaba tendo um pouco de reação. Mas o vitro 150 eu nunca tive problema, e o gloss também, tranquilo. Aí o gloss eu recomendo você fazer umas 2 camadinhas, tá? Uma camada mais fina, depois vem com uma mais grossa. Deixa secar em 24, 48 horas para depois ele ficar à prova d'água, aí você fica tranquila. E esse daqui, essas folhas você encontra nos bazares, nos armarinhos. E, gente, é muito fácil de aplicar na massa, tá? Importante, quando você passa superficialmente, como é o caso desse, olha só, olha como que brilha, né? Como é o caso dessa peça aqui, é importante selar. Quando você mistura na massa, não precisa selar. Ela vai criar um efeito, tipo eu falei na live da semana passada, que eu mostrei os materiais, ela vai dar um efeito tipo de papel machê, aquele papel reciclado que a gente batia no liquidificador quando era criança, né? Quem é aí, mais ou menos da minha idade, fazia esse tipo de coisa. Então, assim, é um material muito legal e fácil de trabalhar também, e dá um efeito, sabe aquele efeito chique, né, pra peça? Então, é bem bacana nesse sentido. Aí eu tenho aqui, ó, contas também que a gente pode fazer com a folha metalizada. Se eu aproximo muito aqui, ela desfoca, mas, ó, contas para passar no colar, né, para fazer pulseiras. Essas aqui já são um outro tipo de folha metalizada, que são os foil de transfer, né, que são aquelas furta-cor. Essas aqui são exemplos, tá? Ó, você aplica e puxa, igual fazer decalque, né? E elas têm de várias cores. Eu fiz uma live mostrando folhas metalizadas e mostrei esses efeitos aqui. Olha que diferente, tá? Aí, imagina só, depois uma resina ou um gloss bem passadinho assim, sabe? Bem, uma camada mais densa para deixar bem brilhante, né? Para dar um efeito bem legal para a peça. Então, isso aqui são os resultados com folha metalizada, que fica assim... Também é douração, né, que a gente chama, com as folhas metalizadas, fica muito bonito. Aí, gente, falando em técnicas em geral, né, tava conversando também com a Clau Gerber esses dias, e a Clau Gerber me mostrou um colar preto e branco de listras que eu fiquei, ai, apaixonada. Nem sei se a Clau tá aqui assistindo, mas eu amei as peças dela. E as listras são, assim, eu chamo de fáceis de fazer. A gente fez live também, que tá lá no Clube da Massa, só falando sobre listras e formas de fazer listra, acho que umas 5 formas. Essa, no estilo de caninhos, é uma das que eu acho mais fácil de fazer. É só você ir intercalando, né, as cores. Você pode até cortar com um cortador. Um tanto de massa preta, um tanto de massa branca, esticadas mais ou menos na mesma espessura. Melhor ainda se for exatamente na mesma espessura, vai cortando com o cortador das 2 cores e vai sobrepondo. Aí você vai ter tipo uma massa folhada, né? Coloca na sua bancada, coloca uma folha de papel sulfite ou uma folha de papel manteiga. Passa o rolinho do jeito que eu falei, só esfregando, não é rolando, é só esfregando o rolinho ou qualquer coisa reta para juntar bem essas camadas, e depois você corta com a lâmina e aplica no que você achar melhor. E aí você pode fazer na espessura que você quiser, com as cores que você quiser, né, para você estampar aí as suas peças. A Clau Gerber fez um colar maravilhoso de preto e branco com listras, né? Ela até falou assim, Paty, eu fui numa loja, fui levar pra... Nem sei se ela vai deixar eu falar, mas acho que ela não vai se importar. Ela falou assim, eu fui pra uma loja e aí a moça falou, ai, que lindo, tal, você não quer trazer pra vender aqui? Olha que bacana, né, gente? Por isso que é importante a gente usar as peças que a gente faz. Aí elas fizeram um combinado, aí antes dela conseguir entregar, ela já tinha vendido uns 3 dos colares que a moça tinha pedido pra ela. E deve estar fazendo mais pra entregar, né? É um sucesso, as peças dela são muito lindas mesmo, tá bom? Ah, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Mosaico. Mosaico é uma das nossas lives mais recentes aí, né? Das nossas últimas lives. Eu sempre digo que eu gosto de fazer meus pinos embutidos, né, gente? Se não é embutido, é do jeito que eu falei antes ali, que é com a resina, ó, tá? A pecinha colada e a resina. Esse daqui é uma peça mosaico, tá?
E a gente usa para fazer esse estilo de mosaico que parece caquinho mesmo das cerâmicas de azulejo, a gente usa a pasta de polymer clay ou a melequinha que eu chamo, que é você pegar um pouquinho de massa na cor que você quiser fazer o rejunte aqui, por exemplo, né? Você vai misturar ela com gel, que é cerâmica plástica líquida, vai fazer uma pasta tipo um chiclete, né? Tipo uma pastinha mesmo, um creme. E aí você vai rejuntar depois. Esses aqui são caquinhos que a gente pode fazer uma pré-cura ou uma cura mesmo. Depois você corta com uma tesoura, com um estilete, faz uma chapinha bem fininha de massa, põe para curar, corta os caquinhos. Daí eu gosto primeiro de colar. Vou posicionando com uma pinça. Ai, gente, as nossas pinças lindas, maravilhosas estão lá na lojinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui pra mostrar. Não, não tá aqui. Mas elas são parecidas com essa aqui, ó, da ponta bem fininha, tá? Tá ali em cima, só que não dá pra levantar agora. Aí, você vai posicionando primeiro e cola as peças. Depois que colou, secou, você vem e faz o rejunte com essa pasta que eu falei pra vocês, que é a cerâmica plástica bem molinha, que você vai misturar com gel. E aí, você leva pra fazer a cura normal, tá? E sempre eu gosto de aplicar em cima de uma peça que já está curada, pra você não ficar deformando a peça de baixo, tá bom? Espero ter sido clara pra vocês. E essa aqui foi uma live que a gente fez. Tinha os colares também que foram feitos, né? Nessa live sobre mosaico. Uma pequena demonstração apenas de tudo que você pode fazer com essa técnica do mosaico, porque ela é incrível, gente. Tem muitas coisas mesmo legais que dá pra fazer. Watercolor. Essa é uma técnica que, assim, existem modas no mundo da massinha, tá, gente? No mundo do polymer clay. Principalmente depois aí do advento, né, das redes sociais, do Instagram e tudo mais, a gente acaba vendo muitas técnicas que de repente viram fervo, assim, né? Tem as que não saem, não param, que são, por exemplo, os marmorizados de caninho, que eu já vou mostrar. Mas tem algumas que vão e voltam, daí já entra outra no lugar. A última que eu tenho visto foi as lixas, a textura com lixa, que é lixa desse tipo aqui, ó. Bem grossona, tá? Falando nisso, entrou na lojinha um kit com 5 lixas, para você não precisar mais ficar correndo em todas as lojas de material de construção aí da sua cidade. Tem 400, 600, 800, 1000 e 1200. É um kit com 5 lixas, tá, gente? Também tá lá na lojinha. Então, só voltando, uma das penúltimas aí que eu vi foi essa textura com lixa. E agora, tá vendo uma técnica que elas pegam pedacinhos de metal, que são tipo bordas de metal, aplicam sobre a massa, recortam, tá? E levam pra cura, depois passam resina e fica uma borda de metal em volta da peça, tipo aqui em volta do brinco, um metal redondo ou um quadradinho, e aí atrás atacha o pino ou cola com resina e tal, ou faz embutido, e aí sai a pecinha que tem uma borda de metal. Essa é a última que eu tenho visto repetidamente todos os dias no Reels, nos Stories, no Instagram, assim, direto. Uma que teve assim, um fervo mesmo grande também foi essa que é da Watercolor, só que a minha eu fiz com fundo preto, tá? Que você vai usar massa translúcida, massa de cores mais clarinhas, vai tingir com tinta álcool, com o que você quiser, ou vai usar massas com cores mais que combinem, tipo aqui tem os azuis, ó, com fundo azul. Daí você vai rasgando todos esses pedacinhos de baixo para cima, vai rasgando, vai sobrepondo em cima de uma outra base, de uma cor que combine com essas aqui, e aí você vai tirar um efeito que você olha e parece aquela parece aquela superfície da água, assim, do mar, sabe? Que fica meio... É difícil explicar, gente, mas a ideia é mais ou menos assim, daquela superfície de espelho d'água do oceano, que é um azul, meio misturadinho, assim, fica dando um... Não sei explicar. Essa técnica do watercolor, ela dá esse efeito de espelho d'água, né? Superfície do espelho d'água, tá? E essa foi uma técnica, assim, que foi bastante demonstrada, né? Os efeitos e os resultados dela nas redes sociais. A pátina. Gente, a pátina é uma das técnicas que se você é iniciante e você tem peças que você fez e você não gostou naquele momento, a pátina é a salvação das suas peças no futuro, tá? Por que eu digo isso? Porque com ela você consegue resgatar peças que você não gostou muito da carinha dela na hora que ficou pronta. Você não gostou da cor, você não gostou do pigmento que você aplicou, de qualquer outra coisa. Você vem com a pátina e você restaura a sua peça. Deixa eu achar aqui.
Não cai, por favor. Ó, 3 peças, e as minhas peças de pátina são grandes. Não são pequenas, não. Ó, essas foram intencionais, tá? Não foi pra resgatar, mas esse é o efeito da pátina. Esse aqui é um colar com aplicação de resina, aqui tem textura, aqui tem fio níquel, tá? E aqui tem a pátina nessas peças claras, ó. O que é a pátina? A pátina é você lixar a sua peça depois que ela tá pronta, deu ruim, não gostou. Ai, não gostei desse colar aqui. Você vai pegar uma lixa grossona como essa que eu mostrei agora há pouco pra vocês, que são lixas de parede, de pedreiro, né, de lixar parede. Não são as lixas d'água do kit que a Paty acabou de falar pra vocês, que tem lá na lojinha, tá, gente? São lixas de parede. Você vai riscar a sua peça e vai deixar ela feiona. Já tava, se você acha que já tava feiona, você vai riscar mais ela. Aí você vai dar um efeito pra ela com esses, ó, com essas marcas, tá vendo? Ó, perdão, aqui, ó. Com essas marcas aqui, ó, de desgaste, tá? Na forma que você quiser. Depois você vem com uma tinta contrastante, aqui é branco, ou era uma areia, ou era uma cor que meio assim, buraco de cerca. Aí você vem com uma cor escura, que vai dar um realce. Aí você vai passar, pode ser com um algodãozinho, a tinta acrílica, tá? Pode ser com algodãozinho, pode ser com uma buchinha, que eu sempre mostro assim, ó. Ó, buchinha, né? Você corta os buchinhos da cozinha lá. Nós somos dona de casa, a cozinha é nossa, a gente que manda, então corta lá. Aí você passa com a tinta e depois você vem com um lencinho umedecido de bebê, ou com um paninho com álcool, ou você pega um lencinho e passa o álcool aqui, esfrega e limpa, tá? E vai tirar o excesso, e aí vai ficar esse efeito aqui. Ontem eu tava assistindo um programa que eu amo de decoração no ADD TV, e aí o rapaz tava falando sobre objetos antigos, né? Daí ele mostrou um globo de uma loja de antiguidades, coisa que eu adoro assistir. E aí ele falou assim, olha só, esse globo tá com um efeito pátina lindo, né? Isso aqui vale tipo $1000, era uma peça super antiga, do século XIX e tal. E aí ele falou que aquela peça era do início do século XIX e valia um tantão porque ela tinha pátina, porque ela foi desgastada, porque ela foi usada, porque alguém usou naquela época realmente aquele globo. E o efeito de pátina é isso, é de desgaste, ó, tá? E daí na hora eu já lembrei dessa técnica aqui, das coisas que a gente aplica, né? Tá bom? Esse aqui é um efeito, um exemplo. Esse aqui é outro que eu gosto muito, né? Sempre mostra esse colar, ó o efeito dele, frente e verso, gente. Atrás e na frente, tá? Então, esse aqui era só uma peça meio vermelho quitana, mais ou menos. Acho que o quitana tá aqui hoje. Amaranto quitana, não, era vermelho amaranto, ó. Esse aqui. Meio vermelho amaranto com alguma misturinha. E aí, eu peguei as duas, esse aqui era hortelã, esfreguei essa lixa, depois que tava pronta já, esfreguei a lixa, desbastei bem, e aí passei a tinta preta e depois limpei o excesso e vim com o gloss, pra dar, ó, esse brilhão nele, tá? Pra deixar esse efeito bonito de brilho. E esse daqui já é uma mais rústica, que é um bracelete, também tá lá no Clube da Massa, esse bracelete aqui, a técnica da criação dessa peça, tem cravação de pedrinha, ó, tá vendo? De cristalzinho. Quantos tem? Um só? 2, um grandão e 2 pequenininhos do lado aqui, ó, tá? E é também efeito de pátina. Então, às vezes, você pode ter uma técnica que você gosta mais, outra que você gosta menos, mas algumas são muito importantes para você resolver problemas, como é o caso do que eu acabei de falar. Você tem uma peça que você não gostou, que você não gostava, que você quer recuperar. Gente, não dá para ficar jogando peça fora, né? Você pode reciclar, elas são 100% recicláveis, porque são 100% PVC, né? Depois de curada, tudo bonitinho. Mas aproveite e dá um up na carinha da sua peça e coloca ela para vender, né? Você consegue pôr para vender, caso, ou presentear, ou para você usar. Agora eu vou mostrar cerâmica esmaltada. Sabe? Aquelas peças de cerâmica assim que a gente vê tanto na decoração, né? Nos vasos, nas coisas. Olha só. Pessoas que fazem acessórios em cerâmica também. Esse aqui é meu mimo. Esse colar, gente, eu sou apaixonada por ele. Sou muito suspeita. Quando eu gosto mesmo. Ó, esse daqui foi de uma live também. As peças são todas esmaltadas, olha, tá vendo? E ela tem um efeito que a gente faz antes de passar o gloss, que dá esse efeito de sombreado, tá, ó. Olha só essa aqui.
né? Parece aquelas cerâmicas, aqueles pedacinhos de cerâmica de azulejo português, ó, tá vendo? Então, essa daqui também é uma técnica das clássicas do mundo do polymer clay. E ela é feita com lixa, você usa lixa também, só que antes, tá? Usa giz pastel seco, a gente usa aqui uns texturas, né? Objetos que você tem aí, que você acha bonitinho o desenho, guardem na sua bancada, porque pode servir para criar texturas para suas peças. E essa aqui é a técnica da cerâmica esmaltada. Olha só que linda essa peça que fica. Olha como que é o efeito. É que aqui aparece bem, ó. Parece um pedacinho mesmo de cerâmica, tá? Adoro essa rosa também. Acho muito, assim, estilo vintage, né? Aquela coisa daquela peça, aquele estilo mais antigo, assim, e tal. Então, essa é a cerâmica esmaltada. E aqui tem, ó, um par de brinquinhos também com a mesma técnica de dar esse efeito do brilho da cerâmica esmaltada na textura, onde foi aplicada aqui a textura. Não sei se aparece muito bem, mas ela é bem brilhante. Que é feito com gloss, tá? A parte de trás com marmorizadinho e a parte da frente com esse efeito. Deixa eu ver se tem mais alguma de cerâmica esmaltada. Não, era só essa. Agora, essa eu tinha bracelete, tinha várias outras peças dela aqui, que já foram também. Ficou esse aqui, que é a decopagem, tá? Tinha também com aquele guardanapo de decopagem dos azulejos portugueses, né? Esse daqui, ó, é uma bonequinha, tá? Um desenho, né? Que foi estampado também na peça. Essa peça aqui, gente, foi feita a decopagem com papel colorido. Você imprime na impressora e transfere, tá? Para sua peça crua, aí passa água, spray com água e vai tirando ali aos poucos, ou vai esfregando com uma ferramenta bem plana também, você consegue tirar. E isso aqui você pode, qualquer desenho que você fizer numa impressora laser colorida, você consegue transferir. Eu prefiro papel sulfite. Fora do Brasil tem alguns papéis bem legais de transferência já profissional para polymer clay, mas aqui a gente ainda não encontra, tá bom? Infelizmente, ó. Mas é um efeito feito com transferência de imagem, que seria... eu misturei o nome, tá? Esse é transferência de imagem. O decopagem, eu tenho aqui no meu feed do meu Instagram, eu tenho o bracelete com decopagem de papel guardanapo. Esse é com impressão mesmo, tá? Perdão, eu misturei o nome das duas agora aqui. É que são tantas, né? Era pra ser só 10. Então, dá uma olhada no meu feed, você vai encontrar. Com papel de guardanapo, você consegue também fazer a transferência de imagens, daqueles que a gente faz em caixinhas de MDF. É diferente desse que eu acabei de mostrar, porque esse aqui a gente coloca o papel na massa e vai esfregando e vai ficando só a cor, tá? A decopagem com guardanapo, a gente aplica e o guardanapo fica, mas depois você passa gel, você pode fazer na massa crua, você pode fazer na massa curada, você pode passar o gloss também para selar, vai depender do seu gosto. Daí a decopagem com guardanapo eu tenho aqui no meu feed, que é um colar com gargantilha de fio de aço e o bracelete tipo esse daqui, azul, todo xadrezinho azul, tipo aqueles azulejos portugueses, tá bom? Madeira. Essa é uma das técnicas recentes que a gente fez, mas eu tenho um colar antigo aqui com essa técnica para mostrar para vocês. Gente do céu, nem sei que hora. Ai, senhor, já tá dando quase 1 hora nossa live. Mas essas especiais eu sabia que ia demorar um pouco, ó. Esse aqui é um colar daqueles assim, também, né, que fica, né? Fica no ateliê que a gente quer usar de demonstração, ó. Madeira. Aqui eu tenho algumas peças que são reprodução de madeira, tá vendo, ó? Essa aqui, até com esses buraquinhos, eu fiz já com esse desgaste mesmo. E essa daqui, ó, tá? Que é usando a técnica mais ou menos dos canos de Millefiori, que foi a primeira que eu mostrei, para você conseguir chegar nesse efeito aqui dos nós da madeira e tudo mais, tá? Além desse aqui, que é bem grandão, tem o anel, que a gente fez já esses dias atrás aí, né? Essa técnica de madeira também. Essa aqui que é uma antiga, ó, da mesma época desse colar grandão aqui. Essa daqui também, que reproduz essa ideia da madeira, do miolo, né, do olho da madeira, que chama isso aqui, o nó da madeira, né, gente? Já que eu tô colocando no olho.
E a gargantilha que nós fizemos também nessa live, que foi com giz pastel seco que nós fizemos esse efeito, tá? Esse efeito aqui é só a massa e o giz pastel seco. Qual que é o tchan do negócio? É o jeito de passar o pincel, é o jeito de passar o dedo na massa, é o jeito de passar o giz que dá esse efeito. E também a cor que você usa, tanto embaixo como na cor do giz pastel, tá? Que vai dar o efeito de madeira para sua peça. Essa é uma técnica fácil de fazer. Essa é uma forma fácil de fazer a técnica de madeira. Essas aqui já são um pouquinho mais difíceis, porque você vai usar o caninho e tudo mais. Volta, Paty, a falar. Existem dezenas de formas de fazer dezenas de técnicas diferentes. Por isso que eu não concordo em dizer que existe certo ou errado. Existe a forma que você se adaptou, que ficou mais fácil para você. Assim como o Mica Shift, que eu falei que tem o jeito fácil e o jeito difícil, esse aqui é o jeito mais difícil, você vai ter que ser mais habilidosa com a lâmina, mas tem um jeito muito fácil de fazer. Eu acabei descobrindo ele aqui assim na brincadeira aqui no meu ateliê, mas sei de outros artistas do mundo afora que já faziam. E olha só como é interessante, né? Com a sua prática do dia a dia, você vai descobrindo coisas, formas de fazer, né? E também vai identificando elas por aí, tá? Gente, essa aqui me deu um trabalho. Ai, mas me deu um trabalho para conseguir fazer, porque eu não consegui achar a ferramenta adequada para fazer, que é o Surround Slice, tá? Que é, o que acontece? A gente precisa de uma textura de silicone que seja legal para você embutir a massa dentro, raspar a superfície do que sobra, deixar a massa só embutida dentro dessa textura de silicone e depois virar em cima de uma massa, no caso essa aqui é uma massa de outra cor, e aí você tira essa estampa. Então essa aqui é uma técnica assim bem meticulosa. Também, assim como a Mica Shift, é uma técnica bem dificilzinha, chatinha de fazer. Não vou falar que é difícil, mas ela leva tempo, né? É bem chatinha de fazer, mas que dá esse efeito assim, ó, de bordado na sua peça, na sua massa, tá? Essa foi uma técnica, acho que do ano passado, que eu mostrei, tá lá no Clube da Massa também, está numa live. Quando chegou pra mim esses moldes de silicone, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, acredito que eu vou conseguir fazer. Quem acompanha, né, meu trabalho lá no YouTube, né, minhas lives, sabe quanto tempo a gente demorou esperando chegar essa textura específica aqui, ó. Não sei se essa aqui é da Liza Pavelka, eu comprei na internet, né, para poder reproduzir essa técnica para vocês. E ela é muito linda, tá? Aparece, ó, tá vendo aqui, ó, uma emendinha ou outra, às vezes até aparece uma falhazinha, porque é tão delicado o silicone que às vezes você acha que você cobriu tudo, quando você vai aplicar ainda fica uma perninha, ó, um pedacinho outro, mas gente, o resultado eu amo, eu acho muito lindo. É uma coisa que eu faço todo dia? Mas jamais, não é. Faço, mostro, ensino, tem as coisas que eu gosto de fazer mais, em maior quantidade, né, fazer mais vezes, repetidamente. Técnicas que são um pouco mais práticas, mas que também trazem um efeito bacana. Só que é legal a gente conhecer, é legal a gente saber como é que faz, é legal você identificar o trabalho do que uma artista fez quando você vê uma postagem de um trabalho dela, entendeu? Então, esse aqui é o Surround Slice. Deixa eu guardar minhas peças de madeira que ficaram aqui em cima, de madeira que não são de madeira. E aí, gente, daqui a gente já falou, deixa eu ver, 16 técnicas. Ainda tem, assim, que você pode reproduzir, que eu deixei do lado aqui, ó. Era para ser 10, tá? Inclusão de pedras naturais é um exemplo, tá? De técnica também que a gente pode fazer. Isso aqui é um cristal rutilado. Dentro ele tem uns fiozinhos, né? Da própria pedra, muito bonito, tá? Com aqui uma parte de baixo, também um estilo de uma pátina mais velha de ouro velho que eu fiz, ok? Isso aqui não sei porque que veio junto. Aqui também inclusão de pedra natural com madeira petrificada, um anel, ok? Outra coisa que você pode fazer já na mistura de materiais, né? Os metais envelhecidos, que são aqui ainda a inclusão de pedra, eu separei esse parzinho de brinco bem clean, assim, bem com pedra. Essa aqui é silício? Com silício, ó, mas bem clean, assim, disforme, né? Uma coisa bem pequenininha aí pro dia a dia, mas com elegância, porque tem brilho e tal. E deixa eu ver se eu pego aqui com o meu pegador. O que eu derrubei? Ah, tá, aquilo ali não é. Aí,
na coisa ainda dos metais envelhecidos agora, tá? Ó, esse aqui, um anel com aplicação desse acabamento aqui tipo ouro velho, meio riscado, assim, meio granulado, tá? Também é uma forma de você aplicar uma técnica na sua peça, que são esses metais oxidados, na verdade. Aqui eu fiz com ouro velho. O granito que gente, eu fiz uma live mostrando essa técnica aqui, são 7 materiais diferentes que dão resultados parecidos com esse. Então você pode fazer mas assim, muitas coisas que são semelhantes dentro das técnicas do Polymer Clay, usando materiais variados. Ah, eu não tenho tinta acrílica, eu posso usar raspa de massa de uma peça que eu fiz que eu não gostei. Peguei aquela peça depois de curada, ralei, e aí eu joguei em cima da minha massa preta e ficou assim, por exemplo, né? Ou ralar giz pastel, ou ralar giz de cera, ou ralar a massa crua, esfregar a massa crua por cima, né? Ou fazer o espirradinho com tinta depois da peça curada. Então são várias formas de chegar no mesmo resultado desse bracelete aqui, que é a técnica do granito, que é uma que eu não tinha colocado aqui. E essa outra reprodução de metais ainda, né, ó, que é essa peça. Aqui, o que tem de metal mesmo aqui, que não é nem 100% metal, são essas duas contas aqui, que são de ABS, que é uma mistura de restos de metal, de reaproveitamento com plástico, tá? Ó, são essas duas aqui. O restante, apesar de parecer, tá? É tudo feito em Polymer Clay, ó. Tudo feito em Polymer Clay. Aqui também os acabamentos são de metal, tá, gente? Então, essa aqui é mais uma aí, deu umas 18 técnicas, 18, 19 técnicas, quase 20 técnicas. Gente, essas são as técnicas que são as mais populares no mundo inteiro, né? Que as pessoas conhecem, que as pessoas praticam, que as pessoas, quando começam a trabalhar com Polymer Clay, começam a ver, né? Em muitos trabalhos de artistas aí mais antigos e tal, você vai vendo essas técnicas e sempre tá surgindo uma coisa nova, tá? É isso que eu queria mostrar hoje pra vocês, quais são as possibilidades, né? Eu mostrei uma live especial sobre fios, depois eu fiz uma live especial sobre os materiais, né? Que foram uns 20 e poucos materiais lá que eu mostrei, acho que foi na semana passada. Hoje eu tô mostrando a aplicação desses materiais, os resultados das técnicas. Só lembrando, gente, aqui, ó, o kit das lâminas que eu falei pra vocês, que são as lâminas Chevron ou as zigue-zague, né? Deixa eu mostrar aqui que eu prometi. Às vezes eu falo que eu vou mostrar uma coisa, depois que eu saio da live, tô lá na sala, falo, eu esqueci de mostrar. Ó, essas aqui são as lâminas, tá? Que eu falei pra vocês, elas estão lá na lojinha. O link da lojinha fica aqui no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tá? É lojinha.clubedamassa.com.br, pra quem tiver interesse nessas lâminas aqui. O tio Zé tinha me pedido faz muito tempo, ou agora chegou, tá lá, tá bom? Amanhã a gente tem nossa live lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Semana passada, a nossa live do YouTube, gente, travou de uma forma assim que não teve como processar. Aí eu desliguei, continuei aqui a live sozinha, falando aqui como se eu estivesse com vocês, e subi essa live pro YouTube. Então tá disponível lá, que é a live que eu ensino a fazer aquele brinco branco com uma franja, e ele tem uma inclusão de resina com uma fita de strass muito legal, que são as peças comerciais, os 70%, né, que a gente chama de peças comerciais dentro da nossa produção. Aí entra os 20, que são aquelas peças mais evento, né, com uma técnica intermediária, que não vai te desgastar muito tempo para você fazer, e os 10, que são as peças conceito, que são aquelas peças assim, que eu considero conceito, tipo um colar grandão como esse daqui, ó, que você não vai fazer 50 colares assim como esse, porque esse aqui é um colar que dá um trabalho para fazer, né? Tem várias técnicas. Então é isso. Amanhã, se você tiver interessado em conhecer um pouco mais a respeito desse mundinho aqui, ó, dessa massinha incrível, essa aqui é a nossa fabricante nacional, que é a PV Clay. Toda quinta-feira, então, às 19 horas no meu canal do YouTube e no Instagram, às 10h30, sempre às quartas-feiras de manhã, pra gente poder bater um papo, eu contar alguma coisa, responder dúvidas, ajudar as pessoas que estão iniciando no mundo do Polymer Clay e da cerâmica plástica. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês.